Olá, boa tarde. Senadores e deputados chegaram a um acordo para a votação de matérias que estão na pauta do Congresso Nacional. Na semana que vem, eles vão votar vetos e projetos que abrem créditos no orçamento. Os procedimentos foram acertados em uma reunião de líderes ocorrida hoje na residência oficial do Senado. A reunião de hoje foi coordenada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pelo líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes. O objetivo foi resolver o impasse que ocorreu na sessão desta quarta-feira, quando não houve acordo de procedimento para as votações. No final da manhã, os líderes encontraram a solução. Ficou acertada a votação dos vetos na próxima terça-feira, dia 26 de novembro, e dos projetos de créditos orçamentários na quarta, dia 27. É um acordo de procedimento, mantendo cada partido a sua perspectiva sobre veto ou manutenção de veto, mas organizando a pauta, tendo em vista que nós temos só 3 semanas e possibilidade restrita de realização de sessão do Congresso. A grande polêmica, a polêmica que existe em relação aos vetos é em relação à legislação partidária eleitoral, que eu acredito que inclusive os vetos nessa matéria serão derrubados. E nessa reunião, os líderes também trataram das iniciativas que tramitam no Congresso e que buscam permitir a prisão após condenação em segunda instância. Quem traz os detalhes é a repórter Isabela Dutra. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Então, a ideia dos líderes partidários é de buscar um consenso entre essas propostas que permitem a volta da prisão após a condenação em segunda instância. Segundo o senador Randolfo Rodrigues, pacificar o entendimento. A questão é que existem 2 propostas tramitando ao mesmo tempo, na Câmara e no Senado. Lá na Câmara é uma proposta de emenda à Constituição, que foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça por 50 votos a favor e 12 contra. Agora, ela segue para uma comissão especial, em seguida para o plenário da Câmara e, se for aprovada, vem então aqui para o Senado. Essa proposta determina que a ação penal se encerra na segunda instância e ficam extintos os recursos aos tribunais superiores. Para recorrer a esses tribunais, então, seria necessário iniciar uma nova ação. Aqui no Senado, o entendimento dos senadores da Comissão de Constituição e Justiça foi de tirar a proposta de emenda à Constituição da pauta e ficar apenas com um projeto de lei sobre o assunto que altera o Código de Processo Penal e então determina a possibilidade da volta da prisão em segunda instância. Eles decidiram isso porque, sendo um projeto de lei, ele teria tramitação mais rápida e não entraria na dúvida se estaria alterando ou não uma cláusula pétrea da Constituição. Agora, com a reunião de hoje, então, os senadores devem decidir se mantém esse entendimento ou se buscam uma alternativa em consenso com a proposta que está sendo analisada lá na Câmara dos Deputados. Vamos ver o que o líder do governo no Congresso falou sobre o assunto. Justamente para criar uma certa sintonia, apesar da independência de cada casa, mas que a matéria tramite, a exemplo da reforma da Previdência, com a sintonia das 2 casas para a efetiva votação. E houve esse entendimento? Está bem encaminhado. Quer dizer, vai ser um projeto de lei no Senado e uma PEC na Câmara? Eu acredito que as 2 casas vão ajustar um procedimento só. Mas eu não sei ainda a dinâmica, porque os presidentes da casa, o presidente Rodrigo e o presidente Davi, vão definir. Para buscar esse entendimento, então, os líderes do governo e da oposição se reúnem daqui a pouquinho, às 2 da tarde, com a presidente da CCJ aqui do Senado, senadora Simone Tebet. André? Muito obrigado, Isabela, pelas suas informações. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e o secretário de Previdência, Rogério Marinho, afirmaram que o projeto que reestrutura a carreira dos militares é justo e traz economia para os cofres da União e dos estados. A proposta foi discutida em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O texto que muda a previdência das Forças Armadas, policiais militares e bombeiros chegou ao Senado esta semana. A proposta aumenta de 30 para 35 anos o tempo necessário para pedir aposentadoria. Aumenta de 7,5% para 10,5% a alíquota de contribuição para ativos e inativos. Acaba com a isenção de pensionistas e estudantes das escolas preparatórias e de graduação das Forças Armadas e faz uma reestruturação na carreira militar. Para o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo,
A reforma no sistema de proteção social das Forças Armadas é justa, autossustentável, valoriza os servidores, contribui para atrair e reter talentos nas Forças Armadas e atende às peculiaridades da carreira. Nós estamos participando mais uma vez do esforço pelo ajuste fiscal. Ela é justa e necessária, ela é superavitária e autossustentável, valoriza a meritocracia, a experiência, reforça a nossa disciplina e hierarquia, que não pode ser quebrada. O secretário de Previdência, Rogério Marinho, rebateu as críticas de que os militares estão sendo tratados de forma diferente das outras categorias de trabalhadores na reforma previdenciária. Ao contrário do que se diz, o impacto individual e proporcional nas Forças Armadas é o maior de todas as categorias. Para efeito de comparação, inicialmente, quando houve a apresentação do projeto, o sistema geral, que é o sistema do INSS, colocando-se como V0 e processo de comparação, ele tinha um impacto no regime próprio dos funcionários públicos de 15 vezes mais do que no regime geral. Nas Forças Armadas, 18 vezes mais. Rogério Marinho ressaltou também que a inclusão dos policiais militares e bombeiros na reforma vai significar economia para os estados. Para os estados brasileiros, senador Collor, presidente Collor, nós teremos um impacto de mais de 53 bilhões de reais de economia nos próximos 10 anos. O governo calcula que a economia com a reforma dos militares será de pouco mais de 97 bilhões em 10 anos. A reestruturação das carreiras vai custar cerca de 86 bilhões. No final, o alívio nas contas deverá ser de 10,4 bilhões em 10 anos. É fundamental que as nossas Forças Armadas tenham a garantia dessa reestruturação para continuarem trabalhando no grau de excelência com que vem trabalhando ao longo de tantos e tantos anos. Como relator, eu queria dizer que vamos cumprir o processo. Nós temos o apoio do presidente e da mesa aqui da comissão, temos o apoio do presidente do Senado, principalmente, para que sem prejuízo, volto a repetir, do processo que tem que ser democrático, e nós defendemos, evidentemente, essa posição, nós vamos dar toda a celeridade para executarmos, para concluirmos a votação aqui e depois no plenário deste projeto. O projeto que cria a nova lei do primeiro emprego foi debatido hoje em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. Em apenas 13 artigos, o projeto tem por objetivo combater o desemprego jovem, apontado como epidemia. O autor, senador Irajá, contou da dificuldade que teve quando, aos 14 anos, procurava uma oportunidade de trabalho. Eu tive a oportunidade de ser aprendiz no meu estado do Tocantins, fui o primeiro menor aprendiz, eu tenho a carteira 001 do estado e isso me honra muito, mas até chegar a esse ponto, eu sofri na pele a dificuldade que um jovem tem para poder encontrar a oportunidade de trabalhar. Não é fácil, né? Você perseguir uma oportunidade de trabalho sem ter experiência é uma coisa dificílima. Na audiência, os convidados destacaram pontos positivos e negativos da proposta e os cuidados que se deve ter com a matéria. O receio que se tem aqui é que essa alíquota reduzida para essa modalidade de contratação, ela acabe desestimulando a contratação normal, aquela contratação comum da CLT, porque ela vai gerar uma concorrência de contratações aqui. Ele quer resolver uma parte, ele não consegue resolver tudo, mas eu achei a iniciativa excelente para pegar justamente, assim, tem flexibilização de direitos, redução de encargos, algum estímulo para essas empresas, mas ele exige que esse jovem esteja frequentando o ensino profissional e superior, que eu acho que está claro que ele não tem essa qualificação, ele precisa se qualificar para ele poder ser mais atrativo para o mercado. Não se está dizendo aqui que o primeiro
primeiro emprego seria uma forma de exploração. Mas se você reduz um direito desse adolescente ou desse jovem, perdão, nesse contrato, você afrontaria esse princípio do artigo 227. Temos uma preocupação especial para aqueles jovens que nem sequer ingressaram no mercado de trabalho e também não estão estudando. Em especial, aqueles que estão sofrendo e estão à mercê das medidas socioeducativas. O primeiro emprego precarizado, ele vai fazer com que esse jovem, como até o desembargador já ressaltou, passe mais tempo numa situação inferior aos demais trabalhadores. Em mais uma audiência pública na Subcomissão de Esporte, Educação Física e Formação de Categorias de Base, senadores ouviram representantes de confederação sobre um projeto de lei que regulamenta os esportes eletrônicos. No dicionário, esporte quer dizer prática individual ou coletiva de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza para condicionamento corporal e da saúde com fins de recreação ou competição. Mas a tecnologia avançou e essa noção teve que ser ampliada. Um projeto do senador Roberto Rocha prevê a regulamentação de uma atividade altamente lucrativa, com milhões de adeptos em todo o mundo. Mas afinal, jogos eletrônicos também podem ser considerados um tipo de esporte? Os praticantes dessa modalidade podem ser chamados de atletas? Na audiência pública interativa, a psiquiatra Josiane Oliveira alertou para os possíveis efeitos adversos no comportamento de crianças e adolescentes quando expostos por muito tempo aos videogames. A criança mais exposta, ela interage menos, então ela desenvolve menos as suas habilidades sociais, tem mais problemas na conduta e comportamento menos pró-social, de compartilhar, de cooperar com o outro. Favoráveis à regulamentação, dirigentes de confederações procuraram destacar aspectos sociais e educativos dos e-games e se queixaram de uma campanha na internet contra o projeto. Nós trabalhamos em 4 vertentes: a vertente educacional, a vertente lazer, a vertente inclusão social e a vertente alto rendimento. Na visão institucional enquanto confederação, o esporte eletrônico é uma ferramenta como qualquer outro esporte de formação do cidadão. E não só aqui no Brasil, mas no mundo. A senadora Leila Barros lembrou que isenção e imparcialidade são obrigatórias na condução dos trabalhos. Acho que é importante tanto escutar o senhor como também os jogadores, né, os produtores os que fazem, né, os produtores de games, enfim, todo o ecossistema como o senhor falou. Então, assim, eu não estou ligada a ninguém, eu estou simplesmente defendendo o amplo debate que é a função dessa casa. Foi realizada hoje pela manhã uma sessão especial para homenagear a Santa Dulce dos Pobres, canonizada em 13 de outubro deste ano. É a primeira santa católica brasileira. A freira destacou-se pelo cuidado com as pessoas menos favorecidas e construiu em Salvador, na Bahia, obras de caridade que até hoje beneficiam milhares de pessoas diariamente. Irmã Dulce realizou inúmeras ações de caridade e assistência para os pobres. Nascida em Salvador, em 26 de maio de 1914, com o nome de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Ela, desde muito cedo, dedicou-se ao cuidado dos mais necessitados, com apenas 13 anos, sob a influência de sua tia que a ajudou a criar, pois ficou sem a sua mãe aos 7 anos de idade. E nessa idade já acolhia doentes e pessoas extremamente pobres em sua casa, criando até mesmo alguns atritos com a família devido à quantidade de pessoas que já a procuravam na tenra idade. Quando o hospital iniciou, ela saía na Cidade Baixa, nas mercearias, nos mercados que existiam, em qualquer lugar, pedindo alimento para levar para as suas obras sociais. E as pessoas doavam e ela parecia que multiplicava aquilo. Com a capacidade de doação a quem precisava muito grande, com a solidariedade humana que não conheci em nenhum outro ser humano que convivi até hoje. 2.200.000 procedimentos ambulatoriais por ano, 954 leitos hospitalares, 3.000 funcionários,
787 crianças e adolescentes acolhidos no centro educacional. Esses números grandiosos, caros e caras colegas, senhores e senhoras, são pequenos perto de quem foi irmã Dulce, do seu amor pelo semelhante, algo que tem faltado no mundo de hoje. Ela sempre foi da tolerância, do acolhimento, da compreensão, fosse que for a sua etnia, a sua religião. Então eu chamo a atenção para que as bênçãos de Santa Dulce dos pobres, além de tudo que Vossa Excelência já citou, possa inspirar mentes e corações brasileiros para que a gente diminua o nível de intolerância que a gente vem vivendo nos últimos anos. A oportunidade de homenagear a irmã Dulce é trazer aqui uma verdade teológica da Igreja. Teológica. A fé e a vida não podem se separar. Num momento no Brasil em que se usa muito o nome de Deus, é importante que esse utilizar o nome de Deus seja acompanhado pelas práticas em nome de Deus. E a irmã Dulce explicita isso. O desmatamento da Amazônia aumentou em 30% no período de um ano. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e repercutiram entre os senadores. Entre agosto de 2018 e julho deste ano, o desmatamento da floresta amazônica cresceu 30%, passando de 7 mil para quase 10 mil quilômetros quadrados, o maior percentual desde 1995. As informações são do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, o PRODES, acompanhado pelo INPE. Os dados foram divulgados pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Tecnologia. Mais importante do que estabelecer metas numéricas é estabelecer uma estratégia. Estratégia, inclusive, que o primeiro item é o alinhamento do governo federal com os estados, alinhamento esse que ficou 100% estabelecido hoje com essa reunião, nas estratégias que foram deliberadas. Isso vai fazer total diferença nas ações de combate ao desmatamento ilegal e que não prescindem dessas outras ações da parte econômica e de regularizar temas jurídicos. Alguns senadores se manifestaram nas redes sociais. No Twitter, o senador Randolph Rodrigues pede a saída do ministro do Meio Ambiente. Já o senador Fabiano Contarato cobra que o governo retome o plano de combate ao desmatamento e do Fundo Amazônia. Na tribuna do Senado, outros parlamentares se manifestaram. Tá bom, suponhamos que seja verdade. O INPE está certo, merece esse escândalo. Por que o relatório da Unicef não merece? Por que o registro de 1.200 crianças mortas antes de completar um ano não merece destaque? Por que 43% das crianças, dos lares onde tem crianças, não tem condições de comprar uma cesta básica, não merece destaque? Por que isso é trocado pelo desmatamento, pela floresta em pé? Eu estou aqui fazendo apologia ao desmatamento? Claro que não. Claro que não. Eu estou aqui querendo igualar a importância do desmatamento com a importância de políticas sociais para a Amazônia. E está aqui um dado que tem hoje do Clima Info, que diz que onde caiu o desmatamento? No Amapá caiu 67%. Continuamos no recorde de diminuição do desmatamento, continuamos sendo o estado mais preservado do mundo, essa é a verdade. Na verdade, nós precisamos garantir a sustentabilidade e o que nós estamos vendo é um avanço da fronteira agrícola sem pensar a sustentabilidade, sem pensar na preservação das nossas riquezas biológicas, nas nossas riquezas genéticas, que são as maiores do mundo. Em agosto deste ano, outro sistema de monitoramento do INPE, o DETER, indicou uma alta de quase 50% do desmatamento com relação ao mesmo período do ano anterior. Quando divulgadas, as informações provocaram críticas ao governo brasileiro por parte de instituições e autoridades nacionais e internacionais. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas discutiu propostas brasileiras para a regulamentação do Acordo de Paris. Essas propostas devem ser apresentadas na COP25, marcada para dezembro, na Espanha.
A Conferência sobre Mudanças Climáticas é uma das mais importantes para as Nações Unidas. É nela que os países selam compromissos e acordos nessa área. Foi na COP de Paris, em 2015, que foi aprovado o acordo em que o Brasil assumiu o compromisso de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030, com base nas emissões de 2005. Em audiência pública realizada na Comissão de Mudanças Climáticas nesta quarta-feira, os debatedores destacaram que o Congresso tem um papel fundamental para que o país cumpra o desafio. O papel do legislador nesse assunto é criar o escopo normativo que permita às instituições públicas e privadas mitigar, adaptar ou, preferencialmente, evitar os fatores que levam às mudanças climáticas. Nos seus parlamentos nacionais, precisam esforçar-se para criar políticas que, por mais difícil que pareça, conseguem conjugar o interesse do agronegócio, da economia, mineração e outras atividades com o bem-estar do planeta. Apenas temos um planeta para viver e sabemos que cada vez mais enfrentamos consequências das mudanças climáticas. O representante do Observatório do Clima mostrou como o Brasil vai chegar à COP25. O Brasil chega em Madrid com emissões potencializadas, segundo as palavras do próprio presidente da República, pelo governo. Negacionismo climático crescendo em todas as esferas de poder, que é uma coisa que ninguém imaginava que fosse acontecer no Brasil, com um abandono deliberado neste ano das políticas e das instâncias de governança responsáveis pela NDC, com uma perda da confiança internacional. Os debatedores apontaram ações para mitigação das mudanças climáticas. A obrigatoriedade da recomposição da vegetação e a manutenção da reserva legal precisam ser implantadas imediatamente, conforme o CAR e o PRA. Considero a valorização dos povos tradicionais e a demarcação das terras indígenas importantíssimas numa estratégia de baixo carbono, pois os índios são os maiores guardiões das nossas florestas. Nós falamos aqui sobre controle de desmatamento, eu mencionei o caso dos aterros sanitários, que são grandes emissores de metano, que é um gás de efeito estufa importante. A agricultura tem dado uma contribuição muito importante com o Plano ABC de agricultura de baixo carbono. Energias renováveis, o ex-ministro Sarney mencionou aqui, há muita coisa sendo feita nessa área no Brasil, mas muito mais vai precisar ser feito. Transportes, indústria. Então é um universo muito grande de ações, nós temos que mudar a economia brasileira como um todo. A Comissão de Ciência e Tecnologia fez nesta quarta-feira uma audiência pública para discutir as tecnologias para a produção de energia limpa e renovável. Participaram do debate representantes dos setores de energia solar, eólica e de pequenas centrais hidrelétricas, além de técnicos do governo e da Agência Nacional de Energia Elétrica. O Brasil é líder mundial em produção de energia renovável. As usinas hidrelétricas ainda são a principal matriz energética do país. Mas a geração eólica e, mais recentemente, a solar pedem passagem. Para o presidente da empresa de pesquisa energética, estamos vivendo um momento de transição. Existe uma transição energética em escala global acontecendo. Essa transição ela é ditada pelas mudanças climáticas, pelo crescimento da demanda de energia, sobretudo nos países em desenvolvimento, com destaque para a China e para a Índia, e uma competição tecnológica profunda. Diferentes formas de fazer essa transição implicam em vantagens ou desvantagens para diferentes regiões, para diferentes países, para diferentes economias. Baseado no Plano Decenal de Energia 2029, o representante da Agência Nacional de Energia Elétrica apontou as tendências do setor para os próximos 10 anos. Há uma redução percentual da participação da hidroeletricidade, mas concomitantemente há um aumento expressivo das fontes renováveis não hídricas, o que é bastante importante. Então tem um aumento expressivo da participação da solar, da eólica e da geração distribuída renovável também. Representantes das empresas de energia eólica e solar destacaram o enorme potencial que os setores apresentam
para ainda ser explorado. O Brasil já ocupa a 8ª posição entre os maiores produtores de energia eólica do mundo. Mas no que diz respeito à energia solar, nosso país ainda dá os primeiros passos. O Brasil, dada a qualidade dos seus ventos, principalmente na região Nordeste e no Sul, onde nós temos ventos muito intensos, que permanecem sempre na mesma direção normalmente, faz com que o Brasil tenha um dos melhores ventos e um melhor potencial para desenvolver energia eólica no mundo. Hoje, a energia solar fotovoltaica no Brasil ainda engatinha, diferentemente do setor de hidrelétrica, em que o Brasil é o 2º maior país do mundo, setor de biomassa, em que o Brasil é o 4º maior país do mundo, ou setor de energia eólica, que o Sandro, da Beólica, bem comentou, é o 8º país do mundo, aproximadamente. Na solar fotovoltaica, nós ainda somos, senadora, o 20º país do mundo. Estamos atrasados, porque começamos tarde. As vantagens da geração de matriz hídrica, responsável por quase 80% da energia consumida no Brasil, também foram apontadas. A gente entende que as hidrelétricas, o conjunto dos atributos, das vantagens que elas oferecem, tornam essa geração a melhor geração de energia do mundo hoje. O mundo desenvolvido inteirinho primeiro esgotou o seu potencial hidrelétrico antes de recorrer a outras fontes mais caras, menos confiáveis e menos eficientes. Essa história de que o Brasil já tem hidrelétrica demais não é verdade, é um mito. Eu pretendo fazer uma audiência pública do resumo disso nesta comissão e na CAI, uma audiência pública em conjunto a respeito da isonomia de tratamento. Nós tentarmos apresentar e pegar um apoio do Senado, um apoio geral para energias renováveis, porque vocês têm toda a simpatia da casa. O Brasil precisa demonstrar ao mundo preocupação com a preservação ambiental. Essa foi a mensagem deixada por uma delegação de parlamentares dinamarqueses que foi recebida nesta quarta-feira na Comissão de Relações Exteriores. Os dinamarqueses deixaram claro que haverá dificuldades de aprovação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, caso o Brasil não demonstre, na prática, interesse na preservação ambiental. Os visitantes mencionaram as notícias recentes sobre queimadas na Amazônia, região que será visitada por eles nesta quinta-feira. O senador Antônio Anastasia explicou que o Brasil está preocupado com a sustentabilidade ambiental e social da Amazônia e enfatizou o potencial do país, que representa um importante mercado consumidor para a Europa. Já o presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trade, afirmou que as notícias nem sempre são isentas e que todos os brasileiros têm compromisso com a preservação ambiental. Ele informou que os governadores da Amazônia estiveram reunidos com o ministro do Meio Ambiente nesta quarta-feira para cobrar ações de preservação da região. Essa é uma questão que tem que ser muito bem conduzida pelo governo brasileiro para tirar essa má imagem que ficou nessa questão da preservação da Amazônia. E medidas concretas, fáticas, deverão ser feitas justamente para mostrar ao mundo que nós não estamos assistindo essa questão pacificamente. Longe dos interesses comerciais dos grandes laboratórios, pessoas com doenças raras, principalmente as de baixa renda, dependem das políticas públicas. É o caso dos portadores da fenilcetonúria, que, mesmo sendo de fácil diagnóstico, exige atenção e cuidados especiais. Você com certeza já ouviu falar no teste do pezinho. Quando realizado de 1 a 3 dias após o parto, ele é decisivo para identificar a fenilcetonúria, uma doença rara de origem genética. A qualidade de vida da criança vai depender do diagnóstico precoce, do controle da alimentação e de uma fórmula distribuída pelo Sistema Público de Saúde. Médicos, gestores e especialistas debateram em audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais os desafios no acolhimento e tratamento da fenilcetonúria. Os problemas apontados pelos especialistas e pelas famílias dos portadores da fenilcetonúria são muitos. O estoque da fórmula alimentar imprescindível para os doentes não está sendo reposto a tempo. Faltam kits para o teste do pezinho. E o programa estratégico de triagem neonatal carece de dados confiáveis. O programa de triagem neonatal se deteriorou. Não é fórmula que falta nos estados, é exame de triagem neonatal que falta nos estados.
Esse slide ele foi tirado do próprio Ministério, do site do Ministério da Saúde, e mostra o percentual de cobertura. Ele estava em 2017 em 84%. É bom? É ruim? Com certeza ele poderia ser muito melhor. Eu sugiro a gente fazer aqui uma mini comissão, irmos juntos lá diretamente, eu encabeçarei esse grupo, e conversar diretamente com o ministro da Saúde, que é o Mandetta. Eu acredito que ele possa nos ouvir e, a partir daí, que possa ter algumas ações concretas em relação a esses problemas que vêm acontecendo. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.